paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Que bom que você está aqui conosco para mais uma de nossas pré-aulas nessa sala de aula virtual, que o Senhor possa abençoar sua casa, sua família, seus negócios em nome de Jesus. Nós veremos hoje a lição de número 7, que compõe o currículo das lições bíblicas com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Como já dito, veremos a lição de número 7, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 18 de maio de 2025. E o nosso tema será: Eu sou a ressurreição e a vida. Texto áureo: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo número 28. Verdade prática: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada no Evangelho de Jesus pelo registro de João, capítulo de número 11, versículos 14, 15, 17 ao 21, 23 ao 27. Leiamos a palavra de Deus. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Meu amado, com muita alegria que nós estamos recebendo hoje aqui o presbítero irmão Leonardo, obreiro da casa do Senhor, pregador do Evangelho. E é com muita alegria que te recebemos, meu amado irmão, membro da Assembleia de Deus Tempo de Milagre, pastor Eliomar. Mande um abraço lá para todo o ministério em nome de Jesus. E fica aí a palavra dada ao Senhor para a sua saudação e para as suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com grande alegria que eu estou aqui com os irmãos nesta pré-aula. Agradeço ao evangelista Jadson, ao evangelista Rafael, por esse privilégio de estar aqui contribuindo com os irmãos. Na lição de hoje nós iremos abordar acerca da ressurreição de Lázaro. E quando nós olhamos para essa narrativa, nós vamos observar que é o último milagre que o evangelista João relata acerca de Jesus, o último milagre que ele relata. E quando nós observamos isso, nós vamos aprender pelo menos 3 pontos importantes nesta lição acerca deste milagre tão conhecido por todos nós. E esses 3 pontos que nós vamos aprender é acerca do propósito de Jesus referente a este milagre, o diálogo dele com Marta e também a ressurreição do corpo. E vale ressaltar aqui, o que me chamou a atenção, é acerca do propósito de Jesus. E nós sabemos que Salomão ele vai escrever, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós vamos entender nesta lição que o propósito do Senhor, ele é eficaz em nossas vidas. Evangelista Rafael, bom dia, meu amado, seja muito bem-vindo. Sua saudação e notas introdutórias, querido. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer: Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida.
e quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Perceba que ele não diz que é apenas a ressurreição, mas ele diz que a ressurreição e a vida são dois termos que ele usa. Isto revela as duas classes que se manifestarão por ocasião do arrebatamento da igreja, os vivos e os mortos. 1 Coríntios 15, 52 diz que ao som da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Por isso Jesus é ambos. Para os que estiverem vivos, ele é a vida que transforma. Para os que estiverem mortos, ele é a ressurreição incorruptível. E a parte B do versículo vai dizer que quem nele crê, em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Pois se alguém não tem Jesus, está morto em ofensas e pecados. Mas aquele que nele crê, passa a ter vida abundante, vida espiritual e vida eterna. Queridos, o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 25, está aqui a declaração do tema da nossa lição. Eu sou a ressurreição e a vida. Na literatura de apoio, o comentarista deixa-nos claro que João é o único que registra esse acontecimento extraordinário. Ele dá essas notas amargas ou dramáticas a respeito dessa narrativa por tratar-se de um dos milagres mais dramáticos que o nosso Senhor Jesus Cristo realizara. Nós podemos ver à luz da comparação harmônica dos 4 evangelhos, os 3 sinóticos, mais o evangelho de João, que Jesus não ressuscitou só Lázaro. Jesus ressuscita também a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Nós vemos que a manifestação do poder extraordinário no ministério do Messias demonstra o poder que ele tinha para determinar a morte e a vida. E veremos, no pano de fundo, no contexto da narrativa desse milagre, na lição de hoje, a doutrina da ressurreição de nossos corpos, tocando objetivamente na escatologia ou na doutrina das últimas coisas. Quando nós, os que estivermos vivos, encontraremos com os nossos irmãos ressurretos ao tocar a última trombeta, após sermos transformados e encontrarmos com o Senhor nos ares. Venha conosco para mais essa pré-aula, que com toda certeza a voz do Espírito Santo falará ao nosso coração. Ponto de número 1. O propósito de Jesus. Recebimento da notícia sobre Lázaro, irmão Leonardo. Neste ponto, nós podemos observar que o propósito de Deus, ele vai muitas das vezes em contrapartida ao nosso. Porque quando Jesus recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava doente, era de se esperar que ele fosse imediatamente ao encontro daquela família que ele tanto amava. Só que a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vai ficar ainda 2 dias no lugar onde estava para ir ao encontro de Lázaro. E quando nós observamos isso, nós podemos entender que o tempo de Deus ele é diferente do nosso. E muitas das vezes nós queremos que Deus haja no instante em que nós precisamos. Só que nós entendemos, mediante a este texto, que Jesus ele só vai chegar após 4 dias que Lázaro estava morto pela finalidade da glorificação de Deus, porque tinha um propósito ali. E nós podemos observar que Paulo vai nos escrever, carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, por mais que pareça que Jesus está demorando, mas tudo está cooperando para um bem maior. Naquele momento, quando Jesus recebe a notícia, ele já entendia e sabia que Lázaro já estava morto e que isso seria para a glorificação de Deus. O propósito seria maior do que aquilo que eles imaginavam. Evangelista irmão Rafael. Como já dito, aqui temos uma passagem exclusiva do Evangelho segundo João, fazendo parte de um trio, pois os evangelhos registram Jesus realizando 3 ressurreições. A filha de Jairo, que havia acabado de morrer, o filho da viúva de Naim, que havia morrido pelo menos algumas horas antes, porque era costume judaico sepultar o corpo no mesmo dia do óbito, devido ao clima quente da região do Oriente Médio, e por fim, a ressurreição de Lázaro, que ocorre no 4º dia, quando ele já estava sepultado.
Portanto, das 3 ressurreições que Cristo realizou, esta foi a mais extraordinária, porque o texto diz que Lázaro já cheirava mal, estava em estado de decomposição avançada. Os judeus, eles tinham uma crença popular. Eles acreditavam que qualquer homem, qualquer profeta, poderia ser usado por Deus para ressuscitar alguém até 3 dias. Até 3 dias, um homem, um profeta comum, poderia ser usado por Deus para tamanho milagre. Mas a partir do 4º dia, eles entendiam que somente Deus poderia dar a vida a alguém. Lembre-se que no Antigo Testamento, Elias e Eliseu foram usados por Deus para ressuscitar pessoas que morreram no mesmo dia ou imediatamente após a morte foram ressuscitadas. Agora, este milagre aqui, ele serve então para evidenciar a divindade de Jesus. Ele não era mais um profeta. Como a própria Marta reconheceu em João 11:27, ele era o Cristo, filho do Deus vivo que haveria de vir ao mundo. Os próprios judeus entenderam isso. João 11:47 e 48, eles dizem: este homem faz muitos sinais, e se continuar assim, todos crerão nele. Eles entenderam que aquele milagre evidenciaria a divindade do Senhor Jesus. Portanto, nas ruas empoeiradas de Jerusalém, andou ali o Emanuel, o Deus conosco. Não se pode deixar perder de vista algumas informações que são preciosas para serem trabalhadas em sala de aula. Por isso sugiro ao amado professor que construa com os alunos uma narrativa cronológica dos fatos, especialmente no contexto imediato proposto nos capítulos 10 e 11 do Evangelho segundo escreveu João. Volte os seus olhos para João capítulo 10, versículo 22. Os irmãos vão ver que Jesus estava, naquele contexto, em Jerusalém. Nos versículos 38, 39, 40, 41 e 42, vemos aqui o desejo dos opositores de Jesus de prender Jesus. E acredita-se que a prisão de Jesus teria como consequência lógica o seu assassinato. Portanto, a partir do capítulo 11 do livro ou do Evangelho de João, temos a narrativa como que se fosse um ato extraordinário nos últimos eventos que culminariam no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. O versículo de número 1 deixa claro que estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E é nesse contexto de perseguição, onde Jesus está se retirando do olho do furacão daqueles que queriam retirar a sua vida de maneira precipitada, é que Jesus então recebe a notícia que Lázaro, a quem ele amava, estava doente, estava enfermo. Vejam, queridos irmãos, que o texto ele preocupa-se de maneira muito clara em demonstrar 2 coisas. Primeiro, a natureza do ministério de Cristo. E segundo, a essência do que era Cristo. A natureza do ministério de Cristo fala-nos do seu propósito evangelizador e da utilização dos milagres como sendo uma ferramenta de chancela da autoridade e do ministério messiânico. Segundo, da essência de Cristo, o homem verdadeiro e o Deus presente entre nós. Ele era um homem verdadeiro porque tinha relacionamentos pessoais, interpessoais, tinha amizade. O texto vai dizer, versículo 5 do capítulo 11, que ele amava aquela família, mas demonstra também a outra face da sua natureza ou da sua essência, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, que teve poder, que pelo poder da sua palavra, trazer de volta à vida um morto que já estava enterrado de 4 dias. Glorificado seja o nome de nosso Senhor. Ponto de número 2. O desapontamento de Maria e Marta, presbítero irmão Leonardo. Quando nós observamos, quando a enfermidade ela chega até a casa de Marta e Maria, elas têm uma atitude louvável. E qual é essa atitude? Nós vamos observar que o primeiro pensamento que elas têm é de chamar Jesus. Ou seja, elas entendem que Jesus poderia reverter o quadro daquela história. Porém, quando nós olhamos para a passagem bíblica, a atitude foi louvável, só que quando nós olhamos que Jesus não vai no tempo em que Maria e Marta esperavam, elas ficam tristes.
a ponto de nós olharmos na palavra do Senhor, quando Jesus se encontra com Marta, ela vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E isso é da natureza humana, nós nos desapontarmos com algumas coisas que vêm contra as nossas vidas, só que o maior erro que nós podemos observar aqui é que ela conjurou no passado: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que quando nós olhamos para a natureza de Jesus, nós observamos que Jesus, ele não trabalha com o nosso tempo, né? Jesus, ele trabalha de acordo com o seu tempo. Quando ela estava afirmando que se Jesus estivesse lá, a situação seria outra, ela talvez estava limitando Jesus. Só que nós sabemos que Jesus, a Bíblia nos afirma que ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Ou seja, Jesus estava para demonstrar, tanto para Maria e Marta, que ele poderia mudar qualquer quadro da história naquele momento. Glória a Deus. Evangelista irmão Rafael. A resposta de Jesus, quando recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, João 11, verso 4, ele diz que a enfermidade dele não era para a morte, mas para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. De fato, se Jesus estivesse presente por ocasião da enfermidade de Lázaro, o amor que Jesus sentia por ele, pela família, como amigos, teria motivado Jesus a curá-lo. As palavras de Marta e Maria, João 11, 21 e verso 32, são idênticas, como já dito. Elas disseram ao Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Portanto, Jesus ele opta por chegar no quarto dia, porque ele não queria apenas curar, ele queria ressuscitar. Às vezes, em nossa vida, a aparente demora de Deus em nos atender é porque ele quer fazer algo muito maior do que nós possamos imaginar. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além do que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, Deus não castiga, Deus ensina. Deus não tira, Deus livra. E Deus não demora, Deus capricha. Às vezes você pensa que está demorando, mas na verdade Deus está caprichando, porque Ele quer superar as tuas expectativas. Deus nunca vai chegar atrasado e nem adiantado. Ele sempre vai chegar na hora certa. E quando Ele chega, o milagre acontece. Queridos, a proposta pedagógica do comentarista é nós desenvolvermos uma aula à luz da pregação expositiva. Então é muito interessante que o senhor ou a senhora execute o plano de aula levando em consideração a maneira e a dinâmica em que o texto é apresentado. Portanto, o que nós podemos ver? No versículo 3, as irmãs enviam um correio até Jesus, informando-lhe da situação de saúde daquele a quem Jesus amava. E uma observação interessante nesse texto é que a família de Marta, Maria e Lázaro era uma família atípica, visto que a Bíblia não apresenta aqui outros membros, como pai, mãe, mulher e filhos. Portanto, podemos deduzir do texto, ou das informações que nele estão contidas, que tratava-se de uma família somente de irmãos. Jesus é avisado, então, por esse correio, por esse emissário, da situação de Lázaro. E ele desenvolve com o colégio apostólico uma conversa a respeito do que ele faria. E os discípulos até então não conseguem entender, porque presenciaram a maneira hostil como Jesus havia sido tratado em Jerusalém. Mas chega então o ápice do início do milagre que o Senhor realizaria naquela ocasião. Jesus verdadeiramente chega até Betânia e ele é recebido pelas irmãs, especificamente falando por Marta, que quando ouviu falar que Jesus estava no ambiente, vai ao seu encontro e dá a Jesus uma afirmativa um pouco que manifesta a sua tristeza e o seu desapontamento com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amados irmãos, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, a sentença ali contida é: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas.
Isaías 55, a partir do verso 8, o Senhor, o Eterno, assevera: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A maneira, a dinâmica, a forma como Deus trabalha, geralmente não respeitará o script preposto que nós estabelecemos para Deus fazer. Precisamos compreender o erro de Marta. Apesar dela estar desesperada pela perca de um ente querido, mas ela queria ensinar a Jesus a maneira dele trabalhar. E às vezes nós, em nossas orações, fazemos das orações um momento de conselho. Não um conselho de Deus para a gente, mas um conselho da gente para Deus. Nós temos essa tendência de tentar ensinar a Deus a trabalhar. Mas Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele tem os seus propósitos e a sua soberania sempre posta e imposta para a glória do seu nome. Ponto 3. O tempo divino, meu amado, presbítero Leonardo. Quando nós olhamos para o tempo divino, nós vamos observar que muitas das vezes é difícil entender ou compreender o nosso tempo com o tempo de Deus, ou seja, o tempo cronos nosso com o tempo kairos de Deus. E nós vamos observar que Marta e Maria vai passar por esse momento. E a fé delas, especialmente de Marta, ela é provada em 3 aspectos. Primeiro, a ausência de Jesus, em João 11, o verso 3. Depois, a demora de Jesus até chegar ao ambiente, João 11, 21. E também o falecimento do seu irmão, a morte de Lázaro, João 11, 39. E elas ficam, como foi retratado no subponto anterior, elas ficam desapontadas com tudo isso. Só que quando nós somos subordinados a entender entre o nosso tempo e o tempo de Deus, resta-nos acreditar e confiar naquilo que Paulo escreve aos irmãos de Romanos, no seu capítulo 12, o verso 2, onde ele vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então vamos entender que tudo tem um propósito, o tempo divino, ele é soberano. E entendemos que a vontade de Deus, assim como eu já disse, ela é boa, perfeita e agradável. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. As palavras de Marta e Maria: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Apesar de serem palavras sinceras, eram palavras que limitavam o poder do Senhor Jesus, porque elas acreditavam que Jesus podia curar, mas não compreendiam ainda que ele também podia ressuscitar. Às vezes a nossa fé é tão pequena que a gente acaba limitando o poder de Jeová. Mas é bom lembrar que não existe coisa alguma difícil para o Senhor. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Deus toca onde ninguém pode tocar. Deus faz o que o homem não pode fazer. E tudo o que ele te pede é que você tenha fé nele. Marcos 9,23 diz: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. João 11,40, Jesus diz a Marta: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Todo milagre e toda promessa de Deus para a nossa vida passa pelo tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o atestado de óbito da tua esperança. O tempo de Deus é a certidão de nascimento da sua vitória. Portanto, amado irmão, espere em Deus. O profeta Isaías nos diz 2 verdades para aqueles que esperam em Deus. Isaías 40, verso 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E no capítulo 64, verso 4, ele diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Às vezes, Deus trabalha em silêncio, mas só porque você não está vendo Deus trabalhar, não significa que ele não está trabalhando. Deus trabalha nos bastidores, Deus trabalha atrás das cortinas, mas creia, espere, porque ele trabalha por aqueles que confiam nele. Queridos, o desapontamento de Marta e Maria é muito evidente. A afirmação delas deixa claro
que elas esperavam Jesus para a realização do milagre da cura divina de seu irmão Lázaro. A Bíblia não nos deixa claro qual a enfermidade que o acometeu. Mas Marta, Maria e Lázaro foram uma das poucas famílias que receberam Jesus mais de uma vez em sua casa. À luz da harmonia dos evangelhos, Jesus esteve lá pelo menos 3 vezes. Eles então estavam no âmbito do ciclo ou do círculo da intimidade de Jesus. Versículo de número 5 do capítulo 11. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Parece uma redundância do texto sagrado falar que Jesus amava alguém. Só que o texto está deixando claro de uma espécie de relacionamento diferenciado de Jesus. O evangelista está querendo demonstrar o carinho especial para além daquele que ele tinha com as outras pessoas. E é exatamente nesse contexto que surge o desapontamento de Marta e Maria. Visto que eles eram tão próximos e Jesus fazia daquela casa um local de descanso, eles poderiam pensar, ser levados a pensarem que Jesus deveria ter pelo menos alguma obrigação de retribuir tudo aquilo de bom que houveram empreendido na vida de Jesus. Eles não estavam conseguindo entender o propósito e o projeto de Deus naquela situação. Deuteronômio 32 e 39 revela-nos o texto sagrado. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Nós precisamos entender que o dia mau faz parte da história de todos nós. E os milagres nada mais são do que uma evidência do poder do nosso Deus. Todavia, o nosso Deus é soberano, ele está sobre todas as coisas. E ele não cria filhos mimados. No caso aqui, havia um propósito de Deus em ressuscitar Lázaro. Mas no meu caso e no seu caso, pode ser que nós venhamos ter que enterrar o nosso parente. Venhamos ter que assumir a nossa condição física. Venhamos ter que entender que a porta está realmente fechada. E aí a nossa fé será provada. Se servimos a Deus pelo que Ele é ou pelos favores das suas poderosas mãos. Ponto de número 2. O encontro de Marta com Jesus. Ponto 1. O encontro, presbítero irmão Leonardo. Nós podemos observar aqui e podemos destacar acerca da personalidade de Marta. Nós observamos pela palavra que ela tinha uma personalidade irrequieta. E quando nós notamos isso, nós vamos observar que quando ela ouve falar que Jesus está chegando, ela vai logo ao seu encontro. E quando ela encontra com Jesus, ela tem 2 sentimentos: a decepção, pois Lázaro já estava morto, mas também ela demonstra um sentimento de fé, porque ela declara, como nós já falamos aqui: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão teria ressuscitado. Aí Jesus vai dizer para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E ela vai crer que Jesus é a ressurreição e a vida, porém, ela vai acreditar na ressurreição daquele último dia. Então, nós vamos observar que Marta ela fica entre esses 2 sentimentos, de desapontamento, mas também crendo que Jesus ele faria um milagre na vida do seu irmão. Evangelista, irmão Rafael. O verso de número 20, que este ponto destaca, que assinala o encontro de Marta com Jesus, vai nos revelar que estas duas irmãs, Marta e Maria, elas tinham personalidades diferentes. Quando Marta ouve que Jesus se aproximava da aldeia, ela não espera Jesus chegar. Diz o texto que ela sai ao seu encontro, demonstrando que ela tinha uma personalidade, ela era um tipo de pessoa ansiosa, afadigada. Ela saiu sem esperar Jesus chegar. Já Maria, diz o texto, que ela sentada estava e assentada continuou. Ela só foi ao encontro de Jesus porque foi chamada. Maria era um tipo de pessoa mais tranquila, mais despreocupada. Um outro texto que revela essa personalidade diferente é Lucas 10, verso 38 a 42, quando Jesus, em outra ocasião, está na casa destas 2 mulheres e Marta está afadigada com muitos afazeres da casa, mas Maria está tranquila aos pés de Jesus,
ouvindo a sua palavra. Meus irmãos, os dedos das mãos não são iguais. Não importa se são irmãos em Cristo ou irmãos de sangue, somos diferentes, porque Deus não criou robôs, nem xerox. Deus criou seres humanos à sua imagem, conforme a sua semelhança, cada um com sua particularidade, que deve ser respeitada. É interessante o texto dizer em João 11, verso 5, que Jesus amava Marta e Maria e seu irmão Lázaro. E essa palavra, como já dito, fala de um relacionamento especial que Jesus tinha com essa família. Mas também nos lembra que o amor de Deus, ele é incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou te amar menos. Deus te ama. E o amor de Deus por você, ele foi esculpido pelo ato de Jesus lá na cruz do Calvário. Então não deixe que o inimigo diga que você é menos do que é. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é amado por ele. Pois Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O comentarista, o professor Pirman, afirma que do encontro de Jesus com Marta e Maria, nós podemos tirar 3 conclusões do perfil sentimental e psicológico daquelas mulheres. Primeiro, foi a ausência de Jesus, pois Jesus não poderia ter faltado para estar ao lado de Lázaro. Segundo, a prova foi a demora de Jesus intervindo. Esperava-se que ele viesse a tempo, mas ele adiou a viagem por mais 2 dias. E terceiro, a terceira prova era a perda do seu querido irmão Lázaro, que estava agora morto, mas poderia estar vivo se Jesus estivesse presente. Vemos, portanto, que elas tinham razões para estarem, pelo menos, desapontadas com tudo aquilo que estava acontecendo. Porém, quando nós olhamos para o comportamento dessas mulheres, nós vemos nelas uma atitude de integridade e de verdadeira adoração. Elas foram sinceras. Elas deixaram claro as expectativas que elas haviam nutrido em relação ao exercício do ministério milagroso de Jesus em virtude ou em favor de seus irmãos. Todavia, é preciso nós entendermos o que está escrito em João 11, 22. Disse Marta a Jesus, mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela deixou claro o seu sentimento de adoração a Jesus. O desapontamento, o dissabor que ela estava experimentando naquele momento, não dava a ela a condição de dizer a Jesus que nada estava acontecendo, ou que ela não estava triste ou desapontada. Porém, o seu desapontamento e a sua inquietude em razão do que acabaram de acontecer não foi o suficiente para camuflar ou suplantar a fé genuína que ela tinha no Filho de Deus. E por conta disso, ela o adorou, reconhecendo que estava debaixo da tutela de Jesus o poder para realizar todas as coisas, glorificado seja o nome do Senhor. Ponto número 2. Quando Lázaro ressuscitará, presidente Leonardo? Aqui vale nós ressaltarmos os versos 21, 23 e 24 do texto que nós temos como base. E o verso 21 diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Verso 24, disse-lhe Maria, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Quando nós olhamos para esses 3 versos, nós podemos observar que Marta aqui, ela está presa entre o passado e o futuro. Por quê? Porque nós vamos ver que Marta crê que se Jesus tivesse chegado, ele poderia ter evitado a morte do seu irmão. E Marta também crê que o seu irmão há de ressuscitar naquele último dia. Ou seja, ela crê que Jesus operava se estivesse ali no passado e também crê que Jesus irá operar na vida do seu irmão no futuro, que ele há de ressuscitar entre os mortos. Só que quando nós observamos para isso, Jesus estava querendo mostrar para Marta
que ele não está limitado ao nosso tempo. Ele opera no passado, ele opera no futuro, mas ele queria mostrar para ela que ele também iria operar no presente. Ou seja, muitas das vezes em nossas vidas, nós estamos igual Marta. Nós cremos que Jesus já operou, nós cremos que Jesus irá operar com a salvação das nossas vidas, e muitas das vezes nós não cremos que Jesus irá operar no presente em nossas vidas. Leonardo, como assim? Porque muitas das vezes nós tentamos limitar o poder de Deus, só que nós sabemos que o poder dele é ilimitado. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós devemos crer que Jesus ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e ele será eternamente. Não vamos querer limitar o poder de Jesus. Assim como ele curou no passado, ele ainda continua curando. Ele ainda continua realizando sinais, prodígios e maravilhas. Graças a Deus. Evangelista Rafael. Meus irmãos, apesar de haver no tempo de Jesus um partido político muito conhecido chamado de Saduceus, que não acreditavam na doutrina da ressurreição, havia também um outro partido político, mais conhecido ainda, que eram os fariseus, que cria, e podemos dizer que a maioria dos judeus, eles acreditavam na ressurreição. Isto porque eles baseavam as suas doutrinas na Tanakh, também conhecido como o nosso Antigo Testamento, que falava de ressurreição. Daniel capítulo 12, verso 2, o profeta diz que ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isaías 26, 19, o profeta diz que os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. E também o profeta menor, Oséias capítulo 6, verso 2, diz que depois de 2 dias Deus nos dará vida, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então os judeus, eles tinham essa crença, esse entendimento da ressurreição, mesmo que de forma superficial. A resposta de Marta a Jesus em João 11, 24 revela isso. Quando Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar, ela diz, ele ressuscitará na ressurreição do último dia, se referindo à ressurreição que ocorrerá no fim dos tempos, tanto para justos como para injustos. Porque em João 5, 29, Jesus diz que os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Portanto, a primeira ressurreição ela é bem-aventurada, ela é para os salvos, que ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja, que ocorrerá, por exemplo, no final da grande tribulação, Apocalipse 20, verso 4. É a ressurreição para a salvação. Mas a segunda ressurreição é para o juízo, que ocorrerá por ocasião do trono branco, o juízo final, onde os ímpios ressuscitarão para serem condenados ao lago de fogo. Porque a nossa vida ela é uma semeadura e a colheita será após a morte. Nossas ações e reações à graça de Deus, nossas ações e nossas reações à graça de Deus no presente determinam onde nós vamos estar na eternidade. Gálatas 6, verso 8 diz que quem na carne semeia, da carne colherá a corrupção, mas o que pelo Espírito semeia, do Espírito colherá a vida eterna. A escolha é de cada um. No texto de João 11, nós temos o relato de diversos encontros. O encontro de Jesus com Marta, o encontro de Jesus com Maria, e por que não dizer o encontro de Jesus com o emissário, o correio que levou a notícia da doença de Lázaro, o encontro de Jesus com aqueles que estavam em torno daquela situação e, finalmente, o encontro de Jesus com Lázaro. O encontro com Jesus, com Marta, nós podemos tirar dessa narrativa descritiva bíblica conteúdo teológico de valor incalculável. Se nós fôssemos aqui fazer uma dissecação exegética dos versículos 22 ao versículo 27 do capítulo 11 de João, certamente nós teríamos conteúdo para falarmos aqui um trimestre inteiro. Porque Marta abre um leque, uma porta de entrada para Jesus expor uma doutrina tão cara para o cristianismo. Jesus aqui está falando de si, do seu poder, mas também está falando, meus amados, dos eventos finais das últimas coisas, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento da igreja, do juízo final e do estabelecimento do reino de Deus em definitivo sobre toda a criação
conhecida. Veja, meus amados irmãos, o poder de nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Cristo está falando de si. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É evidente que Jesus está falando do seu poder para ressuscitar Lázaro. Mas Jesus também está falando sobre o estado ou estágio final dos salvos. O resultado prático do crente salvo, ao findar todas as coisas, é viver eternamente com Cristo. O comentarista no livro de apoio traz-nos aqui um testemunho muito interessante dos anais da história das Assembleias de Deus no Brasil, página de número 89. Há um testemunho que o Brasil inteiro conhece, que é a ressurreição do pastor João de Oliveira. Ele era pastor em Pindamonhangaba, São Paulo, e professor do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Brasil, o IBAD. Tudo aconteceu no ano de 66. Muitos irmãos foram se despedir do pastor João de Oliveira, entre eles estava JP Colenda. O pastor Colenda chegou junto à cama, onde ainda estava o corpo do pastor João de Oliveira, enquanto se preparava a igreja os documentos próprios para o seu funeral. JP Colenda tomou uma de suas mãos do seu amigo, levantou os olhos em lágrimas e disse: Senhor Jesus, aqui quem fala é JP Colenda. Se possível, faça voltar à vida este corpo do teu servo. Amém. Milagrosamente, a vida voltou a João de Oliveira, e ele ficou muitos anos testemunhando do poder do Senhor, vindo a falecer anos depois, em 9 de julho de 1980, em São José dos Campos, São Paulo. O Senhor ainda hoje tem poder para ressuscitar os mortos. Mais do que isso, tem poder para ressuscitar todos os mortos em Cristo, para encontrar com Ele nos ares. Ponto de número 3. Promessa de vida, Presidente Leonardo. Quando Jesus ele dá a declaração, eu sou a ressurreição e a vida, o escritor aqui, pastor Elianai Cabral, vai nos destacar 2 pontos importantes quando Jesus dá essa declaração. Primeiro, ele está demonstrando a totalidade do seu poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte e a vida. E nós vamos ver que Jesus, o próprio, ele vai declarar isso em Mateus, capítulo 28, o verso 18, dizendo assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: E é-me dado todo o poder no céu e na terra. Segundo ponto que vale nos destacar nessa afirmação é que ele faz uma promessa, dizendo: Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós vamos observar que essa promessa que ele faz é para todos aqueles que creem nele, que confiar nele, que acreditar nele. E vale ressaltar que essa promessa, ela não é só futura, como nós cremos, como eu já disse aqui, ela também é uma promessa presente, que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E vale ressaltar João, capítulo 17, o verso 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Ou seja, não tem vida eterna se não for por Jesus Cristo. Evangelista Rafael. Meus irmãos, Jesus Cristo é fonte de vida. Deus é vida. Aquele que está perto de Deus tem vida. Aquele que está longe de Deus está morto em suas ofensas e pecados, está morto espiritualmente. Tudo que foi criado por Deus precisa estar conectado à sua origem para continuar vivo. As estrelas, os astros foram criados no céu e precisam continuar ali para continuar brilhando, para continuar vivo. As plantas foram criadas a partir da terra, pois Deus disse: produz a terra. Precisam estar conectadas à terra, à sua origem, para continuar viva. Os peixes foram criados a partir da água, porque Deus disse: produzam as águas. Os mesmos precisam continuar na sua origem, que é a água, para continuar viva. E nesta linha de pensamento, a origem do homem é Deus. Pois Gênesis 1:26 disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Portanto, aquele que permanece conectado à sua origem, que é Deus, esse tem vida. Mas aquele que está distante da sua origem, que é Deus, está morto em seus pecados. E neste caso, a solução está em João 11:25, parte B. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queridos, o que é vida? O comentarista vai desenvolver aqui o subtópico promessa de vida. Poderíamos nos valer de várias áreas dos saberes para trazer essa definição jurídica. O que é vida? Como o ordenamento jurídico brasileiro encara esse conceito de vida? Porque o direito à vida, certamente, é o direito mais caro por todas as democracias liberais. Vida, portanto, seria o quê? Do ponto de vista fisiológico, o que seria vida? Nesse aspecto, o conceito fisiológico e o conceito jurídico se encontram. Porque vida ou direito à vida tem aquele que nasce vivo no momento do parto, sendo preservado os direitos do nascituro ainda no ventre da sua mãe. É por isso que nós rechaçamos, combatemos e repelimos todo tipo de manifestação pró-abortista. Jesus está dando um conceito de vida para além dessa fundamentação jurídica fisiológica. A fundamentação de Jesus aqui, ou o apontamento de Jesus, diz respeito a um conceito teológico-filosófico, qual seja o de vida eterna. São João capítulo 5, versículo 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Veja que o verbo não está sendo conjugado no final, no futuro, está sendo conjugado no presente. Ou seja, nós experimentamos nesse corpo os resultados práticos da promessa de vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O desenvolvimento teológico do conceito de ressurreição e do conceito de vida em que Jesus está trabalhando com Marta precisa ter uma interpretação expansiva. Nós não podemos resumir isso ao milagre. Jesus está falando de uma qualidade de vida, de um tipo de vida muito sui generis. Uma vida que somente Ele pode dar. Só a partir dele nós encontraremos qual seja a vida eterna no bendito e glorificado Filho de Deus. Queridos, nós estamos por chegar agora no final de nossa lição, no subtópico de número 3, e até agora você não curtiu, não deixou o seu comentário da cidade, da igreja e do lugar de onde você está nos assistindo. Fazendo assim, você estará colaborando com a proclamação no reino de Deus e a semeadura do santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Ponto 1. A ressurreição do corpo. Leonardo. Meus amados irmãos, nós cremos e acreditamos na ressurreição do corpo. Porque se não crermos, o apóstolo Paulo vai escrever a carta de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 12, o verso 13, melhor dizendo, e o verso 14, ele vai dar essa declaração. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ou seja, nós confiamos, nós acreditamos que naquele grande dia, quando Cristo se manifestar nas nuvens, os justos, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro e terão seus corpos glorificados, terão seus corpos transformados, assim como está descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. E também acreditamos que aqueles que morreram sem Cristo, os ímpios, eles também ressuscitarão, porém em corpos inglórios, assim como está descrito em Apocalipse capítulo 14, o verso 10 e o verso de número 11. Ou seja, nós que perseverarmos em Cristo, teremos os nossos corpos glorificados, ressuscitaremos para o encontro com Cristo. Porém, aqueles que morrerem
aqueles ímpios que padecerem sem Cristo, eles também ressuscitarão, porém em corpos inglórios e no juízo final. Evangelista irmão Rafael. Hebreus 9, 27, meus irmãos, vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Essa é a regra. A morte é algo único. Mas até esta regra, ela tem a sua exceção. A Bíblia cita 8 exemplos de pessoas que morreram 2 vezes. A Bíblia nos relata 8 ressurreições físicas, 3 no Antigo e 5 no Novo Testamento. Deus usou o profeta Elias para ressuscitar o filho da viúva de Serepta. Depois Deus usou o profeta Eliseu para ressuscitar o filho da sunamita. E posteriormente, quando Eliseu já estava morto, a Bíblia diz que lançaram um soldado moabita, o corpo de um soldado, na sepultura de Eliseu, que ao tocar nos ossos do profeta, ressuscitou. Essas são as 3 ressurreições registradas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos 3 ressurreições realizadas por Jesus, conforme nos relata os evangelistas, e já foi citado nesta lição. E no livro de Atos, nós temos 2 ressurreições por meio dos apóstolos, uma por meio de Pedro, usado por Deus para ressuscitar Dorcas, outra por meio de Paulo, usado por Deus para ressuscitar o jovem Eutico. Todos estes 8 casos que eu citei, estas pessoas morreram uma vez, ressuscitaram, mas depois tornaram a morrer novamente, ou seja, morreram 2 vezes. São exceções à regra. Mas nos 8 exemplos que eu citei, eu não mencionei a ressurreição de Jesus que ocorreu no 3º dia, justamente porque a ressurreição de Jesus ela é diferente de todos esses, porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele vive para todo sempre, e por isso 1 Coríntios 15, 20 vai dizer que ele ressuscitou e foi feita a primícia dos que dormem. Ou seja, a ressurreição de Jesus é uma garantia de que aqueles que morrem fiéis a ele também um dia ressuscitarão para nunca mais morrer, num corpo glorioso, para viver eternamente com o Senhor. O grito retumbante de Jesus, em sua chamada, no versículo do número 43 do capítulo 11, é categórico e por demais maravilhoso. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O milagre aconteceu, o extraordinário milagre aconteceu. Lázaro vem para a vida. E é curioso notar que Jesus não diz morto vem para fora. Jesus diz Lázaro venha para fora. Se Jesus tivesse dito morto vem para fora, certamente todos os mortos do planeta haveriam ressuscitado naquele momento. Ele chama especificamente seu amigo Lázaro. Mas Lázaro voltou a morrer. O próprio texto, em continuidade, vai dizer que os fariseus queriam matar o Lázaro recém-ressuscitado. Lázaro voltou a morrer. Só Jesus, a primícia daqueles que dormem. Até o momento, foi o único que foi ressuscitado ou que ressuscitou e não voltou a morrer. Está vivo diante da destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E deixa claro, portanto, a doutrina da ressurreição. Jesus voltará. Ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos juntos com eles, teremos nossos corpos transformados, arrebatados seremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Esta é a nossa esperança. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Talvez a pregação ou o sermão do arrebatamento não seja o sermão que mais arrebate as emoções dos ouvintes, mas é um sermão tão necessário, ou mais necessário, do que todos os outros demais. Porque o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos salvos é o ápice da nossa pregação. A nossa esperança está nisso, em esperar a vinda gloriosa de Jesus, para ressuscitar os nossos corpos se já estivermos mortos, ou de transformar os nossos corpos juntamente com os irmãos ressuscitados
e encontrar com ele nos ares. Mas a ressurreição também tem seu aspecto negativo ou não positivo, materialmente falando, que é a ressurreição dos perdidos. No grande trono branco, o mar, a morte e o inferno darão todos os seus mortos. Serão julgados por todas as suas obras. E aquele que não for encontrado achado no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde está o Satanás e o falso profeta. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos em nome de Jesus compreender que a esperança da igreja está posta e imposta na volta gloriosa de Jesus e na ressurreição para a glória e louvor do nome do Senhor. Ponto número 2, da morte para a vida. Quando nós olhamos para a declaração que Jesus dá em João 11:26, que diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Isso nós podemos observar que, para nós cristãos, a morte aqui, ela perde a sua força, porque a morte aqui ela não será capaz de impedir o cristão de obter a vida eterna. E nós temos exemplo disso, que nos afirma isso, é o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos essa viva confiança, irmãos, que Cristo nos tirou da morte e nos conduziu para a vida. Estávamos todos sem esperança, mas por causa dele, ele nos deu o direito da vida eterna. Graças a Deus. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, a morte, na perspectiva cristã, ela é diferente. Ela é uma passagem só de ida para dentro do coração de Deus. Ela é uma porta difícil de se passar, mas que nos leva ao lar celestial. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que ele disse isso? Porque se eu vivo para Cristo. E se eu morro, eu vou me encontrar com Jesus Cristo. Por isso também Provérbios 14:32 afirma que o ímpio pela sua malícia será lançado fora, mas o justo até na sua morte tem esperança. Isto porque o câncer mata o corpo, a velhice mata o corpo, a doença mata o corpo, o acidente mata o corpo, o coronavírus mata o corpo, mas não pode matar a esperança do crente fiel, que encontrará com Jesus Cristo no céu da glória. Amados, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está falando aqui de uma tristeza demasiada. A tristeza pela perca de um ente querido, ela é uma manifestação natural da nossa existência. Se você perder mãe, pai, irmão, amigo, e você não ficou triste, alguma coisa errada está com você. Essa manifestação sentimental, ela é natural. Paulo, portanto, não está falando disso. Paulo está falando de uma desesperança, de um desespero. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Esta é a nossa esperança e precisamos confortar-nos uns aos outros com essas palavras. Eu sugiro ao professor e à professora que dê uma repassada, uma revisada na escatologia, porque certamente surgirão perguntas a respeito desse tema, e esse tema causa realmente muita curiosidade em nossos alunos. Então vá para a classe, vá para a aula, munido de respostas, porque certamente te perguntarão se a gente vai lembrar das pessoas lá no céu, se vamos conhecer as pessoas lá no céu, se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação. Não precisamos estar atentos quanto a isso. Ponto 3. Uma viva esperança, presbítero irmão Leonardo. Quando Jesus ele dá o brado, libera a palavra diante do sepulcro, Lázaro vem para fora, isso nos dá uma viva esperança, porque nós cremos que o Senhor Jesus, por intermédio do Pai, também ele nos ressuscitará.
naquele grande dia, se nós formos recolhidos para Cristo, ou também aqueles que permanecerem vivos, nós teremos os nossos corpos transformados. Só que essa esperança, quando eu estava estudando, ela falou muito comigo, porque Jesus também, ele já deu um brado sobre as nossas vidas. E que brado foi esse? Quando ele está no Calvário, no suplício do Calvário, está padecendo, ele dá o brado, tetelestai, está consumado. E todos nós que estávamos mortos mediante ao pecado, porque Paulo vai nos escrever, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, a humanidade estava toda destruída pelo pecado. E quando Jesus dá o brado tetelestai, está consumado, ele nos arranca do sepulcro da morte e nos dá uma viva esperança. Que esperança? A da vida eterna. E que possamos, dia após dia, meus amados irmãos, confiar nisso. Que Jesus, ele morreu. Morreu para quê? Para nos dar vida e dar-nos o direito da salvação. Amém? Ilustro, Rafael. João 11:35, a Bíblia diz que Jesus chorou, demonstrando seu sentimento, sua compaixão, sua humanidade, pela morte do seu amigo Lázaro. Como um homem, ele chorou. Como Deus, ele ordena que a pedra seja removida. Ele chama pelo nome, morto de 4 dias que já cheirava mal. Lázaro ouviu sua voz e saiu para fora. O mesmo Jesus disse em João 5:25, que dias viriam em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Por ocasião do arrebatamento, os que estiverem mortos, morreram fiéis, ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão no corpo glorioso para encontrar com Jesus, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Jesus é o pão da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Presbítero irmão Leonardo, deixa aqui as suas notas de conclusão, quero agradecer sua presença. Em nome de Jesus, está com a palavra, meu amado. Amém. Quero aqui dizer aos irmãos que esta lição, ela deixou um ensinamento muito grande para nós. Então eu concluo aqui dizendo que a nossa fé, ela possa ficar viva e eficaz no nosso Cristo, que nos deu a vida. E também já agradecendo por esse momento que nós passamos aqui com os irmãos. Evangelista irmão Rafael. Mateus 17, por ocasião da transfiguração de Cristo, aparece junto dele Moisés e Elias. Moisés morreu, Elias não morreu, foi arrebatado vivo ao céu de glória. Ficando revelada ali as 2 classes que se manifestarão por ocasião do arrebatamento. Como Moisés, muitos morreram e ressuscitarão, mas outros, como Elias, estarão vivos, serão transformados e subirão ao encontro do Senhor. Agradecemos aqui a cooperação do presbítero Leonardo, que Deus continue abençoando e que Deus continue abençoando você que esteve conosco mais essa pré-aula, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Obrigado por sua audiência, por sua atenção. Compartilhe e curta a nossa pré-aula. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.